De uma das melhores séries da década para uma coletânea de furos de roteiro e exemplos de má direção, Stranger Things nos agracia com sua quinta e última temporada. O que era um mistério em uma cidade pequena começou a se mostrar cada vez mais algo maior, até que não soube parar de crescer. Existem sim pontos positivos aos 45 do segundo tempo, mas até onde um final agradável pode salvar uma temporada inteira de falhas. Oi, eu sou o Kaê, eu falo sobre cinema e RPG de mesa. Hoje eu não tô aqui para efetivamente responder essa pergunta, mas sim destrinchar um pouco dos detalhes que desagradaram muitas pessoas nessa temporada e comparar um pouco com o que era a série no início. E é claro, para comentar também sobre esse finalzinho da série que para mim foi o ponto alto da temporada. Há quem já havia se sentindo desconfortável com o rumo que a série vinha tomando ao longo dos anos, principalmente na quarta temporada, onde as coisas parecem sair um pouco do controle, misturando muito mais o horror na sua narrativa e agora com o foco não tão centrado em Hawkins, nós somos apresentados a um novo vilão, o Vecna. Como todo mundo já deve saber, o Vecna é um dos maiores vilões de D&D, um mago extremamente poderoso e aí vai. Eu confesso que mesmo não gostando da ideia do vilão final ser um humano, se for pra ser, então, que seja Vecna. E bom, mesmo com algumas ressalvas e fãs cansados, a quarta temporada foi monstruosa. Com cenas extremamente memoráveis, ela nos surpreendeu com um final aberto. Com uma Hawkins completamente destruída, a gente só consegue ficar com uma coisa na cabeça. O que é que nos espera na última temporada? E a resposta foi... nada. Logo no início a gente já vê que a cidade foi completamente remendada pelos militares, que agora são apresentados pra gente como uma nova ameaça pro grupo principal. E mesmo com fendas sendo abertas pro submundo em toda a cidade, ninguém se questiona sobre esse paranormal. Roubando um pouco as palavras do grande PH Santos, parece que esse final serviu só pra chocar. Tirando um pouco esses errinhos de roteiro, uma das primeiras coisas que me fez virar a cara pra essa temporada logo no início foi como nada parece de verdade. Vamos dar uma olhadinha como é que era a fotografia da primeira temporada, por exemplo. A iluminação era bem mais diegética do que é agora. Pra gente que tá assistindo, o que ilumina os personagens são as luzes do cenário. Então tá tudo bem eles estarem mal iluminados ou sem uma luz de recorte perfeita. E na quinta temporada parece que nada é real, tudo é de plástico artificial. A luz principal tá sempre muito bem alinhada com o rosto dos atores, sempre em close, pra ressaltar a ótima atuação dos atores nessa temporada. Eu não tô dizendo aqui que todos os atores tiveram uma performance ruim por culpa deles. Muitos sim tiveram, isso não tem como esconder. O roteiro é extremamente expositivo, repetindo várias e várias vezes a mesma cena até que a gente se canse ou comece a se perguntar quando é que vai acontecer essa cena de novo. Mas em meio a uma onda de péssimas atuações e roteiros ruins, nós temos alguns bots que se salvam disso aqui. E um deles se chama Neil Fisher, a Holly. Não sei se eu pronunciei certo o nome dela. Diferente do restante do elenco, a atuação dela convence, faz a gente acreditar naquilo que a gente tá vendo. Por mais que a atriz seja claramente mais velha do que a personagem, a gente já tá acostumado com isso aqui, né? Pra mim, todas as cenas que ela fez foram muito agradáveis. É, agradáveis por parte dela, porque se for depender do roteiro, não me agradou não. Menção honrosa pra cena que o Mike entrega a miniatura da clériga pra ela. Isso aqui pega no coração demais, cara. Um dos pontos muito citados pelos fãs também foi a cena em que ela e a Max fogem da mente do Vecna. Onde, próximas à porta que elas esperaram tanto pra passar por, elas simplesmente param, conversam, riem, dão risada, gravam até um podcast, como a própria Sadie Sink falou. A Sadie também foi muito bem nessa temporada, o que não é uma surpresa, afinal de contas, ela também foi muito bem na quarta e trouxe cenas muito memoráveis, como a cena da música. Mas aqui a gente entra em outro problema, em que parece que a personagem se resume apenas a isso. A série tenta várias e várias vezes replicar uma cena que a gente já viu, tocando a música em loop pra tentar trazer uma nostalgia que já não existe. E é aqui nessa cena das portas e da música sendo repetida que o roteiro preguiçoso e conveniente aparece. Mas os problemas começam mesmo no segundo ato. Essa parte mostra pra gente muitos conflitos de personagem que eu particularmente gostei muito. E entre esses conflitos eu preciso ressaltar aqui a cena da Nancy e do Jonathan na sala derretida. Cara, essa cena aqui é uma coisa de outro mundo, é surreal. Parece que foi dirigido por outra pessoa, parece que foi outro diretor, outro roteirista que pegou e fez exatamente só essa cena pra série. A cena é repleta de simbolismos, como o mundo derretendo ao redor deles, os dois se afogando juntos em meio a todos aqueles problemas. Problemas esses que terminam e se solidificam assim que os dois resolvem se separar. Embora a cena seja extremamente bela e bem dirigida, a gente sabe que não tem nenhum perigo ali.
Stranger Things sempre foi uma série covarde, isso a gente sabe. Nenhum dos protagonistas morre e as únicas pessoas que eles decidem matar são aqueles personagens secundários que a gente sabe que estão ali só pra morrer no final da temporada. E sinceramente, a série não precisa matar um monte de protagonista pra ser boa. Ela só precisa ser convincente. Coisa que não acontece quando os Demobats só existiram na 4ª temporada pra dar um fim pro Ed, um personagem que eles fizeram todo mundo gostar e que precisava morrer no final pra ter um peso. Metade dos personagens sumiram da narrativa. O Mike tá completamente perdido. A Max saiu do coma só pra ficar sentada em uma cadeira. E a Eleven parece que foi deixada de lado de propósito pela falta de expressividade e atuação da atriz. A atriz essa que não vê filmes porque diz que não tem tempo. Mas, né, se ela não tem tempo, então quem sou eu? Esse segundo ato me deixou cansado, às vezes até entediado. A gente é representado também pela personagem da Callie, que apareceu anteriormente na 2ª temporada, protagonizou um dos piores arcos da série e agora tá de volta num papel muito melhor pra mim. Ela serve pra explicar pra gente o que tá acontecendo lá embaixo. E ela veio também pra trazer esse contraste com o Hopper que super protege a Eleven e já ela quer que ela se sacrifique no final. Ela é responsável também por um dos mistérios no último episódio, que é o sacrifício da Eleven. Mas nós vamos chegar lá. Aqui fudeu tudo. Tudo que eu tava passando pano no último episódio se torna completamente insustentável. A série parece ainda mais artificial nesse último episódio, com uma tonelada de CGI. Os cenários parecem ainda mais artificial, afinal de contas, nada é de verdade, é tudo tela verde. Boa parte dos problemas que a gente vê as pessoas reclamando na internet vem desse último episódio. E eu particularmente concordo com ela. Sejam eles problemas narrativos ou até mesmo escolhas criativas. Opa, tô passando aqui pra avisar pra vocês que teve um probleminha com o áudio nessa última parte do vídeo, que começou a ser captado pelo áudio da câmera. Peço que vocês relevem esse problema e vambora, beijo. Com certeza já deve ter ouvido alguém perguntar por que lá na Dimensão X eles não encontraram com nenhum monstro, sendo que lá é o lar dos Demogorgons, Demobats. Os diretores responderam que o Vecna não estava esperando ser atacado ali. Mas se lá dentro da mente, da casa do Vecna, ele leu as memórias da Eleven, o que é que ele viu lá? E chegando na Dimensão X, a gente é surpreendido com a forma final do Mind Flayer. Tem uma teoria rolando por aí de que essa criatura não é na verdade a forma final do Mind Flayer e que ele é sim aquela fumaça que a gente viu nas outras temporadas. Quem já viu a peça de Stranger Things sabe que existem criaturas imensas na Dimensão X. Essa aranha gigante é uma delas. A gente viu também na 3ª temporada que o Mind Flayer consegue controlar as pessoas através daquela fumaça que eles soltam pela boca. A gente viu isso também nessa temporada com o Demogorgon soltando essa fumacinha lá pra cima. Então, na verdade, essa criatura que o Vecna sumona não é a forma final do Mind Flayer, mas sim uma criatura que ele está possuindo. Se é para o vilão final ser o Mind Flayer desde o início, então por que não usar a forma que a gente já está acostumado, que todo mundo gostou, que não teve erro, aquela forma de fumaça? Eu não sei por que não. Porque seria muito difícil de resolver. E como os próprios diretores falaram no documentário que saiu essa semana, eles começaram a gravar sem nem saber qual ia ser o final da série. Então já dá para ver o nível de organização da coisa, né? Pra mim, o Vecna nunca foi um vilão muito amedrontador e que eu falasse, meu Deus, que cara foda. Eu sempre gostei mais do Mind Flayer. Mas parece que tudo é resolvido aqui nesse combate com uma desculpa: a mente coletiva. Mente coletiva que só funciona quando o roteiro precisa que ela funcione. Em nenhuma outra temporada, e até mesmo nessa, a gente viu os Demogorgons sofrendo simultaneamente. E é dito várias vezes que eles são todos uma mente só. O Will controla uma das criaturas e ele sofre quando um dos Demogorgons sofre. Mas isso não acontece sempre, isso acontece de vez em quando. Por que o Vecna não sofre quando os Demogorgons pegam fogo ou tomam tiros? Será que essa mente coletiva compartilhada só funciona quando ele tá junto com o Mind Flayer? O Will até sente as dores do monstro, mas isso não acontece sempre no combate. Tudo é muito conveniente ou acontece fora de tela. Assim como no final do combate, onde o Will aparece para salvar a Eleven, tendo se libertado sozinho da mente coletiva, que os próprios diretores falaram que aconteceu fora da tela, de novo. Então depois que o Vecna é derrotado em 10 minutos, a gente tem a famosa cena da Joyce finalizando ele com o machado. E é aqui que a série apresenta diversos flashbacks das outras temporadas pra gente. Mas esses flashbacks soam como um lembrete. É como se a série puxasse a nossa mão e falasse: olha aqui, é isso que tu gosta, é por isso que tu tá assistindo isso aqui, é por isso que a gente tá aqui, trazendo uma certa nostalgia do que era antes e que hoje já parece ter se perdido, e a própria série sabe disso. Depois disso tudo, nós temos mais alguns flashbacks na cena dos militares, quando a Eleven vai se despedir
do Will. E é aqui que nós ficamos com uma dúvida. Será que Eleven se foi mesmo? Será que a Kylie realmente não morreu e fez uma ilusão pra ela? E depois de todo esse caos, nós temos mais uma meia hora de episódio pela frente. Quando eu tava assistindo, eu pensei, cara, o que vai rolar aqui? O que vai acontecer isso aqui? O que tem mais pra acontecer? Não acabou já isso aqui? E eu tava completamente enganado. Esse epílogo é a melhor coisa que aconteceu nessa temporada, na minha opinião. É como um filho rebelde voltando pra casa. A série se reencontra de um lugar onde ela nunca devia ter saído. A cidade de Hawkins, com um foco na relação das pessoas. Aqui a série tem um momento de clareza. A cena do terraço, que pra mim foi muito bem escrita e mostra muito da personalidade daqueles personagens. E é claro, o final que eu tava torcendo muito pra que acontecesse. Pra mim a série só precisava terminar do jeitinho que ela começou. Aquelas crianças no porão jogando uma campanha de D&D. Aqui a gente consegue ver exatamente o que era Stranger Things. Crianças e adolescentes sendo obrigados a lutarem contra os monstros da vida adulta. É uma cena também repleta de subtextos e de conexões entre os personagens do RPG e as crianças que estão jogando. Eu não tô aqui pra discutir se a teoria dele sobre a Eleven tá correta ou não. Eu tô aqui pra te fazer uma pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Um final bom e agradável pode salvar uma temporada inteira? Eu não sei. Mas depois da turbulência que foi essa temporada, que bom que a série conseguiu aterrissar em terra firme no final. Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. Peço para que, se tu gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E se tu quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal. Se já é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se quiser me ajudar de uma forma ainda mais direta, tendo seu nome aparecendo aqui no vídeo e mais algumas regalias, tu pode se tornar membro. Eu queria que o primeiro vídeo sobre cinema desse canal não fosse falando dos pontos ruins de uma série, mas eu achei que ia ser legal comentar sobre. Muito obrigado de novo, um beijo, assista cinema e jogue RPG.